Essa questão do Rogério ser assim é o jeito dele, ele é workaholic, né? Um cara que ele quer trabalhar o tempo todo. Não acho que isso mereça elogios nem críticas, é o jeito do cara trabalhar. Ele poderia muito bem também trabalhar, se ele tivesse um outro temperamento, se dedicar. Em outros momentos ele poderia ir à praia, poderia pegar um elevador, como disse o Vanderlei, fazer alguma outra coisa. Aí é o direito de cada um, é como cada um trabalha. Não existe uma fórmula padrão, né? Eu não gosto também muito dessa coisa de ficar endeusando o cara que é workaholic. Embora eu seja mais ou menos nesse caminho, eu não acho que tem que ser assim, cada um tem o seu jeito. Eu gosto, Mauro. Eu acho que você tem que valorizar. Eu acho que você tem na sua empresa um cara que trabalha pra caramba. Sim. Todo mundo quer, né? Mas você pode trabalhar bem, de repente, trabalhando menos horas, e você pode trabalhar, de repente, de mais horas demais e não ser tão bom quanto o outro. Depende de como você trabalha. Produtivo. Exato, não ser tão produtivo. Acho que não existe um padrão. Cada um é de um jeito. O jeito dele é esse. Eu respeito, eu acho que tem que ser assim. Ele acorda de madrugada e desenha treino. É isso aí. De madrugada ele fica lá pensando, não, vou dar um treino aqui, porque ele não gosta de repetir treino, né? Ele sempre fala isso. Ele gosta de fazer treinos diferentes para não cair no marasmo no dia a dia. Então, criar novas atividades que simulem situações de jogo e outras coisas. Então, acho que isso é uma característica dele. Acho que é legal, mostra a seriedade, a dedicação, mas não significa que tem que ser só assim. Até na Liga está dizendo o Vampeta, quer dizer, ele pode ficar lá no ninho dele e fazer o trabalho dele também, qual é o problema? As coisas não se anulam, não funcionam dessa maneira. Cada um de um jeito. Assim, eu só acho ruim quando a gente, de repente, corre o risco de começar a criar uma espécie de uma fantasia ao redor disso, como se todos tivessem que ser assim. Por exemplo, o problema do Renato Portaluppi não é de jogar futebol. Nunca foi jogar futebol. O problema do Renato Portaluppi é o Renato negar o conhecimento, estudar para quê. Aí tem aquela história que está lá o Renato lá matriculado no curso da CBF, embora não vá aprender muita coisa, acho, naquele curso, olha naquele programa ali, eu questiono muito. Mas enfim, aí aparece lá a foto, o Renato não apareceu, está lá o crachá, o livrinho, tudo, cadê o Renato? Não foi. Quer dizer, esse é o problema. Faltou lá. Sabe? É o Renato chegar numa coletiva, o repórter fazer uma boa pergunta. Tem muita pergunta ruim em coletiva, é verdade, mas o cara faz uma boa pergunta sobre o time, taticamente, como se comportou e tal. Aí ele, não, isso eu discuto com meus jogadores. Pô, peraí, você tá falando pra torcida do seu time, cara. Essa aqui... explicar. Então, assim, o problema não é o cara ir no futevôlei, ir pra praia, nem o outro ficar o tempo todo trabalhando, ser um workaholic. A questão é o resultado, que o Vanderlei falou, a produtividade. Interessa é a produção. Mas tem um certo preconceito pelo futevôlei. Não tô falando de você. Tem de uma parte da mídia, ele é o fanfarrão. Mas eu acho que não é o futevôlei. O futevôlei, ele simboliza um comportamento que é, na minha opinião... Entre aspas, irresponsável. É assim, de negação ao conhecimento. Não, e entre aspas. Por que eu vou estudar? Por que eu vou... Cara, o futebol, como qualquer outra área de atividade, você tem que estar atualizado, você tem que estar atento, você tem que estar acompanhando. Eu falo sempre o seguinte, eu comecei a trabalhar no jornalismo, eu trabalhava na máquina de escrever. Eu não posso escrever hoje, não, eu trabalhei em máquina de escrever, gente. Pelo amor de Deus. O meu sonho era fazer datilografia lá em Nazaré, era caro. O curso era carinho, não dava pra fazer, não. Você voltou empolgado de ano. Não, porque assim, ó, parece a história do seu Lunga. Já contei aqui, professor. O seu Lunga, o Renato é tipo o seu Lunga. O seu Lunga é o seguinte: chega o final do ano, tem que fazer o. Pô, professora, dá logo aí minha nota aí que eu tenho que ir pra Ilha de Itaparica. Seu Lunga, sua nota não é boa. Dá logo, professora, minha nota aí que eu tenho que ir pra Ilha de Itaparica. Sua nota começa com Z. Ele falou, é os 8. Não, seu Lunga é 0. Então o Renato faz a mesma coisa. Termina o brasileiro, vai tomar coisa assim, o Renato vai jogar futebol. Não, mas eu acho o seguinte. É que associou muito a imagem do Renato ao futebol, né? Sim, mas eu acho, é o grande ponto de discordância que eu tenho, inclusive, com o Mauro. Eu acho o Renato um bom treinador. Eu acho o Renato um bom treinador. Eu não acho que o Renato é esse cara péssimo que às vezes as pessoas falam. O que ele fez o Grêmio jogar, ser campeão de Libertadores, foi campeão de Copa do Brasil, levou o Fluminense para uma final de Libertadores, numa chave dificílima. O Fluminense ganhou jogos dificílimos, ganhou do Boca, ganhou do São Paulo, foi campeão de Copa do Brasil pelo Fluminense. Isso aí tem só 14 anos que você está falando. Sim, Mauro, mas é o trabalho dele. Sim, mas é um trabalho de 14 anos. Ele não é um treinador ruim. Então, aí quando ele foi mal no Flamengo, da negação ao conhecimento, é porque o futebol 2008, ele mudou muito de lá para cá. Então você tem que estar o tempo todo atualizado, tem que estar... mas isso não se nega conhecimento a área nenhuma. Quem nega o conhecimento... Pelo amor de Deus, eu não posso considerar. Mas isso não foi só o Renato. Mas você acha que ele nega mesmo? Não, ele fala pessoas isso. Dizem que ele nega? Ele fala isso e demonstra isso. Eu lamento, porque ele tem capacidade de controlar vestiário, ele consegue, assim, que é uma condição fundamental para mim, um técnico de futebol. O cara tem que saber se relacionar com os jogadores. Existem peculiaridades ali. Ele tem que ser gestor de pessoas. Ele faz isso bem, todo mundo diz isso. Os jogadores gostam dele e tal. Mas quando você vê a beira do campo, você vê ele auxiliar dele, vários jogos, no Grêmio, no Flamengo,
É nítido a falta de soluções, é tudo muito aleatório. Por quê? Porque você não estudou, você mas, não se dedicou. Mauro, isso aí não foi só o Renato. Não é só ele. Então, mas aí que tá. O Mauro carregou muito aquele negócio do Jesus, né? Dos 200 milhões. Exato. Ele carregou muito isso também, 200 milhões. O Renato... O pessoal só esperou isso. Vamos ver. Dele dos E tomando 5, 6. Teve momentos que você podia colocar, 14, 15 anos passados aí, de técnico bastante atualizado. Por isso que ele chegava onde chegava. Chegava em finais de Libertadores, fazia bom trabalho, fez excelente trabalho no Grêmio, enfim. Isso aconteceu com o Renato e com vários técnicos do futebol do Brasil. Vou te falar um aqui, Vanderlei Luxemburgo, que eu entendo que era um técnico ainda mais competente que o Renato. Ele parou de ser treinador de futebol. Ele parou de ser treinador de futebol. Alguém discute a qualidade e a competência do Vanderlei? Não tem como. Não dá, mas ele parou com a história de ser treinador de futebol. E isso aconteceu com vários outros treinadores do futebol brasileiro. Enquanto, taticamente, se evoluiu muito o futebol na Europa, evoluiu bastante o futebol na Europa. Pegava a seleção da Inglaterra, o cara pegava a bola aqui pela lateral, levantava lá o chuveirinho, era aquele jogo da Inglaterra. Era uma repetição, mas evoluiu bastante no aspecto tático. Aqui não. Aqui, em razão dos nossos treinadores, dos bons treinadores que nós tínhamos no futebol do Brasil, estacionarem, eu incluo também o Renato, nós tivemos uma parada tática no futebol brasileiro. Além de uma queda técnica de qualidade do jogador de futebol brasileiro, uma estagnação tática do futebol brasileiro. Com isso, os técnicos também pararam no tempo. E aí você pode colocar o Renato nesse bolo. Mas você fala só do Renato. Isso é um geral. Então, isso acontece em outras partes do mundo. O Zé Mourinho hoje é um técnico decadente. Embora a Roma tenha sapecado a Lazio hoje que é decadente, não. Ele já faz 3-0. E o Mourinho, ele também, como o Renato faz muitas vezes, ele discursa como se ele ainda fosse o melhor. O Renato foi um dos melhores em dado momento? Foi, sem dúvida. Você lembrou bons momentos dele. E isso não adianta mais, porque o campo é que vai responder. Então, o Mourinho é um técnico decadente. Aí você pega assim, o Mourinho é um técnico defensivista. Ele é um técnico, ele trabalha a função da defesa. Eu vou defender e depois eu penso o que eu faço. Aí você pega o Arsène Wenger. Arsène Wenger revolucionou o futebol inglês. Ele foi o cara que criou o Arsenal invencível, campeão invicto na Premier League. Vários jogadores franceses ali, mudou final a forma de jogar. Time de toque de bola, time de futebol rápido, Thierry Henry, Pires, Vieira, aqueles caras todos. Time histórico, né? O Arsenal depois dele nunca mais foi o Arsenal. Por quê? Porque mesmo com ele, no final, ele não conseguia mais ser um técnico tão bom. E é um homem extremamente inteligente, dá ótimas entrevistas, fala coisas interessantes. Mas ele foi porque ele não conseguiu acompanhar. Talvez você não consiga também. É o caso, de repente, da carreira do técnico. O Renato pode ele agora está em outras funções. Dele então, exato. Mais. Mas eu acho que quando você rejeita o conhecimento, se agarra em muletas, eu lamento porque acho que o Renato é um cara que poderia ser muito melhor do que ele é. Aí ele fala, com 200 milhões... Você viu isso é muleta, gente. Você viu que você deu um detalhe de que o Rogério tem, digamos assim, assessoria de pessoas de outro país? Sim. Você não falou isso? E eu concordo com isso. O francês antes tinha o inglês também, que já foi embora. Eu concordo. Eu acho que é isso que ajuda. Esses nomes citados, até o Guardiola, você pode colocar no pacote aí, que é top de linha, que é Deus naquela que faz, e é verdade, é espetacular. Eu acho que ele tem alguém que ele ouve. Não tem dúvida. Alguém que ele ouve, alguém que fala, sabe aquele cara que você tem um ombro, um parceiro e que não quer o seu lugar. É o cara que quer apenas... O Guardiola, quando começou, ele foi até Buenos Aires conversar com o Menotti e se inspirou muito no Bielsa. O Bielsa não é tão vencedor, mas é o cara que inspirou ideias que ele aprimorou. Tem alguma coisa para falar. Porque ele é melhor que o Bielsa. Então, o Bielsa é um inspirador. Isso. E ele faz a coisa melhor. Tem alguma coisa para falar. Ideias que brotam na cabeça dele. Então, eu acho que esses caras que tem sucesso e que a gente está elogiando, vários, eles ouvem alguém. E não sei se os nomes citados, Luxemburgo, se só tinha aplauso, como eu brinco com o Asmar aqui, só aplauso. Eu não sei se o Cuca tem o Cuquinha, não sei. Então, o que eu acho é que é muito importante que tenha alguém que dê o recado legal. Desculpa, Vanderlei, me chamaram no ponto e não estava funcionando o ponto do nada. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tem que interromper urgente. Agora fiquei curioso, né? Alguém tem que falar no teu ouvido aí, olha, continua a guerra ou acabou a guerra? Fica naquele... O que aconteceu? Tomara que acabou. Passa aí pro Asmar pra ele contar pra nós, pra gente que tá acompanhando aqui. Pra gente passar esse programa é de informação. É informação. Eu tava dizendo que os grandes nomes técnicos citados aqui pelos companheiros, eu acho que eles ouvem alguém.
Então não sei se o Luxemburgo, que foi ótimo mesmo, ouvia ou teve alguém que... Quem é inteligente ouve. Então eu acho isso importante. Isso, né? O Tite foi lá pro Real Madrid, o Ancelotti era o técnico, depois saiu, voltou. E ele ficou lá. Aproveitou Ele alguma aproveitou coisa? que o cara abriu as portas para entender, não para ver o treino. Como é que é o treino do Ancelotti? Não, ele foi conhecer todo o processo do Real Madrid, como é que é a rotina de trabalho. Aí a partir daí você começa a... Peraí, o que eu posso fazer? Olhar, né? O time do Corinthians, 2015 campeão brasileiro, ele conta isso, deu entrevista até pro nosso Mendel Bedo Lopes, lá, ótimo repórter, contando na época como ele descobriu a posição do Jadson, jogando como um ponta, um armador pela ponta, né? Ele pelo lado direito. Ele se inspirou no Ozil da seleção da Alemanha, campeão do mundo. Ele falou, vou fazer isso aqui. O Ozil funciona dessa maneira, o Jadson vai fazer. O cara foi o melhor jogador do campeonato, junto com o Renato Augusto. Você não lembra, em 2015 foram os dois melhores jogadores do campeonato brasileiro. E o Corinthians ganhou com o salário atrasado. Ainda tinha isso, um monte de problema financeiro, o cara conseguiu manter os jogadores motivados, perdeu o Guerreiro, que foi embora por falta de pagamento, o Sheik, e ainda assim ele ganhou o Campeonato Brasileiro. Para mim foi a melhor versão do Corinthians com o Tite, foi a de 2015. E foi uma segunda parada que ele fez para ano sabático. Então ele fez isso, a maneira dele. O Tite tem aquela coisa que ele não gosta, aquele titez dele que ele fala, eu acho chatíssimo, mas acho que hoje, aliás, dos questionamentos que eu faço ao Tite, embora eu respeite e elogie essa sua humildade de voltar, aprender, retornar, é que me parece que ele hoje está cercado de pessoas que só falam a mesma coisa na seleção brasileira. É isso. É o filho dele, é o colega o cara vai pra coletiva, quer escutar o Tite, aí não dá, eu mudo. E a seleção também muitas vezes não joga nada. Exato. Não, então, é isso aí. Isso também. Você ter alguém ali do seu lado, no dia a dia, que fala, Tite, vem cá, isso aqui não tá dando. Isso aqui tá uma porcaria. Ou esse cara não tá jogando Por nada. que você não faz de outra maneira? Vem cá, vamos ver o jogo aqui do tal time. Olha o que esse cara encontrou. Lembra lá do Ozil e do Jadson? Por que a gente não busca uma solução aqui para o posicionamento do fulaninho de tal? Me parece, assim, à distância, que ele está ali fechado naquele grupo e todo mundo pensa muito igual e não parece ter muito questionamento. Questionamento que eu falo é questionamento mesmo. Alguém com coragem de discordar do chefe. E eu vou falar, chefe, não tá bom. Tá errado. Aí não adianta. Tem que falar mesmo. Quando o chefe você tem que falar. Você tá pisando na bola. Porque aí que você está contribuindo para a sua empresa. O cara que só puxa o saco não contribui nada. Mas, dito isso, eu quero dizer o seguinte, o Vanderlei tem uma tese que eu concordo 100%. O Tite, técnico de seleção e Tite, qualquer outro, acaba enferrujando. O dia a dia de um treinador, ele é fundamental. Então, eu gosto muito mais do Tite como técnico de clube. O Tite estava numa evolução enorme como técnico de clube. Enorme. A evolução do Tite, daquele técnico do Grêmio para o técnico de 2015, cresceu muito. Na seleção brasileira, o cara enferruja, o cara não vive o dia a dia. Esse aqui para jogador de seleção. Você cobre seleção, eu defendo isso você cobriu há muito tempo. Como é que não tem treino? Tem teoria e prática. Ele tem bastante teoria, porque, claro, não joga todo dia a seleção. Ele até é um cara diferente dos outros. Ele vai, tem sala na CBF, vai dar expediente lá como se fosse alguém lá, bate na porta. Tem aqui o Asmar quer falar com o senhor. Vale é o dia a dia ali no outros apareciam uma vez por mês, 3, 4 dias antes da seleção jogar. Então eu acho que ele faz isso, mas o cara enferruja, é o digitador. Se ficar um mês sem digitar, certo, Mauro? Quer dizer, começa a endurecer. É isso. Não, sim, mas a gente também tem que criticar. Vocês já viram o técnico? O Tite também piorou muito o trabalho dele. Não, mas piora porque enferruja. Porque a seleção brasileira jogar bem é raríssimo. Quantas vezes a gente já comentou o jogo da seleção brasileira que a gente fala, caramba, horrível, não tem chance de gol, se o Tite voltar a trabalhar como técnico do dia a dia, você vai ver que ele vai continuar a evolução dele, porque ele é inteligente. Tite de bobo não tem nada. Mas na seleção... E outra coisa, treino de seleção. Vocês já viram o treino de seleção? É uma das maiores piadas. Não tem treino. Seleção brasileira é mentira. É um engodo. Os caras... Não é. Até preparação de Copa do Mundo, você vê um ou outro treinamento de seleção. Então não tem treinamento, não tem dia a dia, não tem nada. Você conta com o jogador bem. Por exemplo, o Brasil vai jogar agora. Friamente, o que nós aqui, vocês... O Osmar pode abraçar isso, mas o que a gente espera do Neymar no próximo jogo? Nada. Não, espera um Neymar assim. Eu não espero nada. Peraí. Você perguntou pra mim, bom. perguntou? Deixa eu só concluir a pergunta. Aí você responde. Deixa eu só concluir. O que você espera do... O que você espera do Neymar no próximo jogo? Uma exibição. O que surpreenderia o Nilson César em campo olhando pro Neymar? Uma exibição
exuberante. Isso. E aí o coração dele dispararia. Aí começa aquela cascata. Tô arrepiado. Osmar, tô arrepiado. É isso que o Brasil espera.